Qual a dose correta que nós devemos utilizar de testosterona intramuscular para os nossos pacientes que estão em reposição hormonal? Então isso depende do metabolismo de cada paciente e também isso depende do tipo de testosterona que nós vamos utilizar para cada paciente. Então, se o paciente ele tem um metabolismo mais rápido, por exemplo, ele deve aumentar essa frequência do uso da testosterona. Então, testosteronas de longa duração que nós utilizaríamos de 90 em 90 dias, nós devemos antecipar isso para que o paciente se mantenha em níveis normais de testosterona, que são entre 400 e 1000 de testosterona. No entanto, testosteronas que têm uma meia-vida mais rápida, um pico de ação mais rápido, como por exemplo Deposteron, Durateston, nós devemos utilizá-los com uma periodicidade menor. Então, por exemplo, aquele paciente que vai utilizar um Hormos ou ele vai utilizar um Nebido, por exemplo, é um paciente que nós devemos reavaliar esse paciente realizando exames de sangue um dia antes da última aplicação. Então, se aquele paciente nós programamos de utilizar de 90 em 90 dias, um dia antes da aplicação da testosterona, nós devemos dosar exames de sangue desse paciente. Por quê? No Hormos e do Nebido, o seu pico de ação será ali entre 14 e 15 dias. E depois ele começa a metabolizar lentamente ao longo de 60, 90 dias essa testosterona. No entanto, se o metabolismo do paciente é muito acelerado, por exemplo, ele pode vir a metabolizar isso com 60 dias. Mas se ele for um metabolismo um pouco mais lento, ele pode vir a metabolizar lá com 90 dias. Então não existe uma regra para todos os pacientes, mas nós devemos individualizar o tratamento da reposição hormonal para cada paciente. Como, por exemplo, os pacientes que utilizam testosterona de curta ação, como o Deposteron ou Durateston, por exemplo. Esse paciente ele vai ter um pico de ação no terceiro dia e começa a degradar essa testosterona em torno de 7 a 14 dias. Então, como que nós vamos saber se esse paciente ainda está com efeito hormonal da reposição hormonal? Primeiro, nós devemos avaliar a resposta clínica desse paciente, como que ele se sente com o passar do tempo da reposição hormonal. E também nós devemos fazer exames laboratoriais para ver a resposta à reposição hormonal desse paciente. Se essa testosterona ela se mantém em níveis normais, entre 400 e 1000, ou se essa testosterona, devido ao bloqueio hormonal, já foi para níveis de hipogonadismo, por exemplo. Isso é um sinal de alerta, porque o paciente acaba tendo sintomas de deficiência da testosterona pelo bloqueio hormonal cerebral. Então, nós devemos utilizar a testosterona de forma adequada quando diferenciada de longa duração ou de curta duração e também adequar esse tratamento personalizado para cada paciente, para que esse paciente não fique hipogonádico pela supressão de testosterona e nem mesmo esse paciente fique suplementado de testosterona com testosterona suprafisiológica acima de 1000 nanogramas por decilitro de testosterona. Então, nós devemos individualizar caso a caso e utilizar a testosterona mais adequada para cada paciente.